Qual texto bíblico eu devo escolher para pregar? Eu já falei nos 2 vídeos anteriores que devemos pregar a palavra, a Bíblia Sagrada. Disse também que nós devemos pregar com a finalidade de transformarmos os ouvintes, para que eles se arrependam dos seus pecados, manifestando com isso uma verdadeira fé em Cristo e estejam sendo transformados pela palavra de Deus numa nova criatura cheia do Espírito Santo, que dê muito fruto e que venham com suas vidas assim glorificar ao Senhor. Então isso eu já disse nos vídeos anteriores, mas você, pregador, já deve ter percebido que eventualmente nós ficamos em dúvida a respeito de qual texto bíblico devemos escolher para pregar. Eu costumo dizer que nós devemos pregar aquilo que está ardendo em nosso coração. Porque se a palavra de Deus ela não empolgar você, ela não empolgará os seus ouvintes. Então, para que você pregue de um modo realmente apaixonado, você precisa estar impressionado com o texto bíblico sobre o qual você está pregando. Primeiramente, esse texto tem que falar ao seu coração. Somente depois ele falará ao coração dos ouvintes. Nós jamais devemos abrir a Bíblia e dizer aonde eu abrir a Bíblia eu vou pregar. Não, antes a escolha do texto, ela deve vir de pelo menos uma entre 2 maneiras. Ou da sua leitura diária, como por exemplo você seguindo um plano de leitura da Bíblia, como esse aqui, que é o do nosso ministério, e você vai encontrar aqui na descrição a página do site do nosso ministério, onde nós temos ali em PDF esse plano para você baixar, se você quiser, e poder assim fazer isso aqui, ir marcando a sua leitura bíblica do dia. Esse aqui, por exemplo, é o plano de 2019, né, que já foi lido. Esse aqui eu peguei da Bíblia do meu filho mais velho, Felipe, né, e aqui as marcações dos dias que foram lidos. Então, você vai seguindo o plano de leitura do Antigo Testamento e do Novo Testamento todos os dias. Aliás, essa é a característica do plano de leitura do nosso ministério, porque na maioria dos planos de leitura, você só entra no Novo Testamento por volta de setembro, outubro, né? Então fica até setembro, outubro, lendo apenas o Antigo Testamento. Mas no nosso plano de leitura, você lê ao mesmo tempo o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E se você seguir o plano de leitura, você, ao cabo de um ano, terá lido todo o Antigo Testamento uma vez, porém o Novo Testamento 2 vezes. E reforçando a necessidade de você conhecer bem a graça que há em Cristo Jesus, de você conhecer bem a doutrina dos apóstolos. Então, na sequência da leitura bíblica, eventualmente nós sentimos algum texto arder no nosso coração, o Espírito Santo falando conosco de uma forma tão contundente que nós não podemos guardar isso para nós mesmos, temos que compartilhar com os demais irmãos. Então, siga um plano de leitura diário, leia a Bíblia todos os dias. Porém, também acontece de, no dia a dia, nós nos depararmos com situações ou estarmos em conversações que nos tragam à memória um texto bíblico. E esse texto fica no nosso coração, e então depois nós chegamos em casa e meditamos na palavra sobre esse texto e descobrimos que aquela circunstância que aconteceu ao longo do dia foi uma permissão de Deus, ou até mais, foi escrita por Deus para que gerasse no nosso coração um desejo de ler a sua palavra e de também compartilharmos com os irmãos aquilo que o Espírito Santo falou conosco. Então, a escolha do texto, ela precisa ser de acordo com aquilo que estiver ardendo no seu coração. Porém, existem pessoas que acabam com isso pregando apenas um assunto, estão sempre pregando, por exemplo, gostam muito de falar de amor, né, que temos que amar,
né, que temos que amar o nosso semelhante como a nós mesmos, ou como o Senhor nos amou. Sim, é verdade, nós temos que amar o próximo, porém, a palavra também fala sobre santificação. Então eu não posso apenas pregar sobre amor e não pregar sobre santificação. Eu não posso também ignorar textos que nos alertam a respeito da vinda de Cristo, dos sinais da sua vinda, de que estes últimos dias são dias perigosos. Então nós temos que pregar não apenas um ou dois temas. Nós temos que ser como Paulo, que quando ele discursou aos anciãos em Éfeso, ele disse em Atos 20, versículo 27, nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus. Então não é apenas um tema, ou dois, ou três, é todo o conselho de Deus. Nós temos que pregar tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Então, amados irmãos, você que quer pregar a palavra de Deus, pregue o que está ardendo no seu coração, mas que você tome o cuidado de não estar sempre pregando apenas o mesmo assunto, porque isto não é bom para os ouvintes. Nós precisamos variar as nossas pregações. A palavra de Deus é riquíssima, tem centenas de ensinamentos, talvez milhares, e nós precisamos então pregar com esse equilíbrio. Portanto, conheça a sua Bíblia, leia as Escrituras diariamente, com a motivação correta, não para você mostrar que sabe, mas para que primeiramente você seja transformado pela palavra e assim possa pregar esta palavra e também ser um instrumento de Deus para que outros sejam transformados por ela. E, sobretudo, pregue para a glória de Deus. Para os pregadores iniciantes, eu quero dar um conselho, que você prefira pregar em histórias bíblicas do que em textos doutrinários. Eu vou dar um exemplo. Ao invés de você pregar sobre um texto nas epístolas, se você está começando agora, pregue em um texto nos evangelhos, onde você encontra alguma história, como por exemplo, sobre quando Jesus entrou na casa de Marta e Maria, que Maria ficou aos pés do Senhor, e Marta ficou andando de um lado para o outro, tentando servi-lo, e Jesus diz que Maria fez a escolha certa. Então, é uma história. Por que eu aconselho que você pregue sobre histórias bíblicas primeiro? Porque quando você prega sobre uma história bíblica, já de início você sai com vantagem, porque a própria história em si, ela já prende a atenção do ouvinte e torna a sua pregação mais interessante. E da história você vai extrair os ensinamentos, sempre respaldando tudo que você está tirando ali daquele texto com outros versículos bíblicos. Então, preferencialmente, se você é um pregador iniciante, escolha textos com histórias bíblicas, porque a sua pregação se tornará mais interessante. E tome cuidado também para não se alongar muito se você é um pregador iniciante. E por hoje é só, né? Eu espero que eu tenha lhe ajudado de alguma forma. Que Deus abençoe grandemente você e que você seja sempre uma bênção nas mãos de Deus.